Olá, queridos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo bíblico indutivo, usando como base o texto de Marcos. Hoje será Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Lembrando que o nosso estudo ele tem três partes. A primeira parte é a observação, a segunda parte é a interpretação e a terceira, a aplicação. E antes de lermos o texto, eu sempre lembro que é ideal que você leia mais de uma vez, duas, três, quantas vezes você tiver o tempo aí para ler. Porque sempre é bom a leitura repetitiva para que a história, para que o registro esteja gravado em nossa cabeça. O segundo princípio que eu lembro aqui é que a gente tem que focar a nossa discussão, o nosso alvo de estudo é este texto em si. São esses versículos aqui que nós separamos, para que nossa discussão ela não fique muito ampla, não vá para outros assuntos, às vezes até assuntos fora da palavra de Deus. Então, o nosso foco é este. Um terceiro princípio é que as nossas opiniões e os nossos comentários têm que ser baseados no que o texto diz, e não no que nós achamos, no que é mais conveniente ao nosso coração, mas sim no que está registrado aqui. E o último princípio que eu digo é o de que nós vamos procurar, de todas as maneiras, extrair o máximo deste texto. E claro, quando necessário, vamos buscar fonte em outros textos bíblicos. Isso é a Bíblia interpretando a Bíblia. Mas neste momento, nós vamos fazer o máximo para interpretar este texto à luz destes versículos. É claro que é sempre saudável quando, no nosso estudo em particular, ou na preparação de um estudo ou de um sermão, nós busquemos mais e mais versículos de outras partes da Bíblia para sustentar a nossa interpretação e para mesmo garantir para nós que o que estamos entendendo é bíblico, né, e não só da nossa cabeça. Dito isso, vamos à leitura do texto. Eu lerei apenas uma vez por conta do tempo. Diz assim, Marcos capítulo 2, do verso 1 até o 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali sentados e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Esse é o nosso texto, meus irmãos, e nós então vamos para a primeira parte, que é a observação. E a gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta para essa parte da observação é descobrir os fatos do texto. O primeiro fato que nós podemos sempre perguntar é: quais são as pessoas que aparecem no relato? Se nós lermos o trecho aqui, nós vamos ver primeiro Jesus, está aqui, muitas pessoas, né, uma multidão, os 4 amigos do paralítico e o paralítico, alguns escribas que estavam ali, que eram pessoas que sabiam escrever os textos sagrados, então eram aqueles que faziam as cópias dos textos sagrados, logo eram pessoas de muita instrução, eram pessoas do alto escalão da religiosidade judaica daquela época. Então nós temos os escribas e provavelmente também, à luz do contexto maior do capítulo 1 de Marcos, nós temos também alguns discípulos com Jesus, mas esses discípulos eles não são mencionados nessa passagem aqui. Segunda pergunta que nós fazemos, então, é: onde se passa o relato? E o relato, se você lê o capítulo 1, e eu sempre aconselho que, quando nós queremos entender um texto, nós precisamos ir para o contexto imediato, o contexto anterior e o contexto posterior. O anterior é o capítulo 1 de Marcos. E lá no capítulo 1, no verso 29, vai dizer que eles saíram da sinagoga e foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Os comentaristas, os teólogos concordam que ele volta agora, no capítulo 2,
para a casa de Simão novamente. Quando se passa o relato, nós não temos essa informação aqui no nosso texto, então ela é irrelevante para nós. Em resumo, o que está acontecendo? Essa é uma pergunta muito boa que nós devemos fazer. Normalmente, esses títulos em negrito da Bíblia, eles nos ajudam a entender. Na minha Bíblia vai dizer que é a cura do paralítico em Cafarnaum. Mas depois de ler uma, duas, três vezes, para mim, em resumo, em uma frase para resumir, eu diria que é Jesus curando um paralítico e ensinando sobre sua autoridade como Messias, porque a cura do paralítico serviu de fundamento para um ensino que Jesus trouxe. E aqui a última parte da observação é: reconte o relato com as suas palavras. Peça para que outros que estão estudando com você reconte o relato. Isso é sempre útil para a gente ver o quanto da passagem está guardado no nosso coração, o quanto a gente consegue memorizar daquele trecho. Eu não vou fazer aqui, mas você pode fazer no seu estudo em particular. Feito então as observações, nós vamos para a interpretação. E a interpretação é determinar o que os fatos observados, que a gente fez agora, o que eles significam, à luz do texto. Então nós interpretamos o texto. E temos algumas perguntas que nos norteiam. A primeira delas é: o que o escritor quis informar com este livro? Com o livro todo? Qual que era a ideia central dele? E é sempre útil, meus amigos, a gente ir lá para o início do livro, seja ele qual for. Porque normalmente, via de regra, o início do livro nos diz qual é o enredo de toda a história. Isso serve para livros de literatura, para livros seculares e serve também para a palavra de Deus, para interpretarmos a palavra de Deus. E lá no capítulo 1, no verso 1, vai dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que o escritor Marcos quis informar com este livro? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Esse homem que andou com eles na Galileia, em Cafarnaum, naquela região toda, era o próprio Filho de Deus. Qual que era a ideia central? Que esse homem, Jesus, ele não era um homem qualquer. Ele era o próprio, o Messias do Senhor. É o próprio nome, Jesus Cristo. A palavra Cristo significa Messias no hebraico. Então, a ideia de ele já apontar Jesus aqui como o Cristo já mostrava para nós, a ideia de Marcos era mostrar que Cristo era o Filho de Deus, mas ele também era o Messias. Então essa é a ideia central de todo o Evangelho de Marcos. Mas então a gente vai para o trecho que nós lemos agora. Como que esse trecho, agora, do capítulo 2, do verso 1 ao 12, ele se relaciona com a ideia central, com o propósito central desse livro? E aí a gente tem que agora parar para observar o nosso texto, pegar as observações que já fizemos e ver o que isso se encaixa com a ideia de Jesus, o Filho de Deus. Tenho para mim, diante da minha leitura, diante do meu estudo, que está mostrando para nós que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Ao longo de todo o estudo você vai ver que Marcos ele coloca Jesus como aquele que tem autoridade sobre espíritos imundos, aquele que tem autoridade sobre as forças da natureza, e agora, especificamente, Marcos está mostrando para nós que Jesus é aquele que tem poder até mesmo para perdoar os pecados. Uma continuação, uma terceira pergunta para nortear o nosso estudo, e essa pergunta você pode usar para todos os textos, é a seguinte: o que significou esse trecho para os primeiros leitores? Esse trecho ou este livro, né? Vamos ampliar. O que significou o Evangelho de Marcos lá no primeiro século, quando ele foi escrito? E aqui é útil você buscar ferramentas de comentaristas bíblicos, de sites confiáveis que falam sobre o contexto da época, pregações de pastores que você confia, que pregam a palavra de Deus. Sempre é bom para a gente ter uma noção maior do que acontecia naquela época. E diante do meu estudo aqui, eu trago pelo menos 3 pontos do que provavelmente significou aos leitores da primeira época. Primeira coisa é que esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. Normalmente os teólogos eles concordam com isso. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Segundo, é que ele foi um testemunho histórico sobre Jesus ser o Filho de Deus. Imagina só, os leitores, provavelmente alguns tinham até vivido com Jesus, mas talvez alguns ainda não acreditavam ou não sabiam muito bem sobre esse Jesus, e aqui Marcos então fala: sabe aquele Cristo que viveu há pouco tempo atrás?
ele era o próprio Filho de Deus, e eu quero provar isso por meio do que eu vou escrever para vocês. E uma terceira expectativa que esses primeiros leitores tinham, e alguns comentaristas dizem isso, é que eles estavam em um momento de muita perseguição. Então lembrar que Cristo era o Filho de Deus e é poderoso e está vivo, não está morto, né? Como poderiam alguns pensar, isso traria força, ânimo e encorajamento para as perseguições que ele sofreu ali debaixo do Império Romano por volta do ano 65 a 70 depois de Cristo. Então essas seriam as primeiras impressões que nós podemos imaginar que os leitores do primeiro século tiveram quando eles receberam o Evangelho de Marcos para ler. Depois dessas 3 perguntas norteadoras, a gente pode ir para algumas perguntas que o texto vai nos conduzir a elas. E aqui vai exigir mais de você, que está preparando o estudo ou que está estudando para sua devocional ou para preparar algum material, vai exigir de você uma interpretação maior do texto e uma disposição a fazer perguntas ao texto de maneira que o próprio texto possa nos responder. Primeira pergunta que eu separo aqui, diante dessa narrativa, é perguntar o seguinte: o que Jesus estava fazendo inicialmente? Como que isso comunica sobre a prioridade do ministério de Cristo? No verso 2 que está a resposta para isso. Vai dizer aqui que depois que muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta achava lugar, lhes anunciava a palavra. Olha que interessante, pessoal. O Senhor, diante daquela multidão, ele estava ensinando a palavra, ensinando o evangelho do reino, ensinando o conhecimento que mostrava sobre quem ele era, sobre o Filho de Deus que era, sobre a salvação que ele trazia. Então, a prioridade de Cristo, nós vemos aqui claramente, do seu ministério, era o ensino sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, e não propriamente os milagres. Jesus mostra para nós aqui que primeiro vem o ensino da palavra, e depois os milagres para autenticar o poder e a firmeza do seu ensino. Uma segunda pergunta que eu faço diante do texto é: qual que era a motivação para aqueles 4 amigos levarem o quinto, que era o paralítico, a Jesus? Qual que era a expectativa deles? Do verso 3 a 5 que está esse trecho aqui. E nós vemos que, no verso 5, vendo-lhes a fé. Quem que está vendo a fé? Jesus está vendo a fé dos 4 amigos ali que levam um paralítico. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mostra para nós, para responder essa primeira pergunta, qual que era a motivação? Era a fé que Cristo poderia fazer algo. A fé que Jesus era poderoso e que ele tinha poder para curar até mesmo uma enfermidade tão grave quanto essa, uma paralisia. Mas qual era a expectativa deles? E aí aqui nós podemos interpretar que a expectativa deles era que Cristo curasse o seu amigo. E eu deixo essa passagem assim para que a gente entre agora na próxima pergunta. Mais à frente vai ter essa próxima pergunta para saber como que essa expectativa deles foi respondida. Mas antes de ir lá, nós vamos aqui fazer a seguinte pergunta: é compreensível ou era correto a reflexão que os escribas, lembra, aqueles líderes religiosos, que eles fazem sobre quem pode perdoar pecados? No verso 6, quando os escribas ouvem que Jesus disse ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados, verso 7 eles falam: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Queridos, a minha resposta aqui nessa pergunta é: se era razoável essa meditação deles? Eu respondo sim e não. Sim, porque realmente, perdoar pecados, homem nenhum poderia fazer. Homem nenhum tem essa prerrogativa de perdoar pecados. Mas não, eles não estavam corretos porque eles não haviam entendido, primeiro, as escrituras do Antigo Testamento, que apontavam para o Messias que viria. Eles não entenderam a pregação de João Batista. No capítulo 1, no verso 7, João Batista já pregava: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando, desatar as correias das sandálias. Ou seja, João Batista já apontava para um Messias que não seria um simples profeta, seria algo muito maior. E, de novo, os escribas não se atentaram a essa palavra. E ainda terceiro, eles não se atentaram à pregação do Senhor Jesus. Lá no capítulo 1, no verso 14, vai dizer que depois que Jesus
ele foi batizado e tudo mais, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o evangelho de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, perdão, arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, com essa pregação, com o ensino de João Batista e com os ensinos do Antigo Testamento, os escribas não tinham desculpa para não olharem para Cristo e esperarem de Cristo algo maior, para pelo menos terem o benefício da dúvida de pensar, olha, nós não o conhecemos bem, mas será que ele não é o Messias? Os escribas não fizeram isso. Eles já julgaram a Cristo, já condenaram a Cristo e disseram, ele é um impostor, ele é um falsário. Então, era compreensível? Era do ponto de vista que realmente Jesus, 100% homem, estava ali dizendo que perdoava pecados. Mas não é compreensível e não era correto, porque Jesus, além de ser 100% homem, ele é 100% Deus e ele tem total autoridade, como Deus que é, de perdoar pecados. A pergunta que Jesus faz para nós aqui, ele diz assim, o que é mais fácil? E aí a pergunta que eu faço diante dessa pergunta é, o que Cristo quis ensinar com essa pergunta? Eu vejo claramente que ele quis nos ensinar que para nenhum ser humano seria fácil. Nenhum outro. Ninguém poderia fazer isso. Então Cristo está aqui elevando a si próprio ao nível divino. Verso 9 e verso 10. Ele diz aqui, verso 10, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ou seja, ele mostra, eu não sou um simples homem. Eu sou o Filho do Homem, aquele da profecia. Eu sou o Messias e é por isso que eu perdoo pecados. E aqui quando ele cura o paralítico, ele está dando a garantia, o atestado de que o paralítico teve os pecados perdoados. Não foi algo da boca para fora. De fato, aquele paralítico foi justificado diante de Deus. Uma pergunta que eu acredito que talvez todos nós aqui ficamos meio curiosos para entender quando a gente lê um texto como esse é: por que o Jesus primeiro perdoou os pecados para depois curar a paralisia? Imagine só você no lugar desse paralítico. Qual seria a sua grande expectativa? Pecados perdoados ou voltar a andar? Tenho para mim, se você é como eu, que nosso coração fica tentado a pensar primeiro no material, em vez do espiritual. Mas por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor sabe muito bem, meus irmãos, diferenciar sobre o que é aquilo que desejamos para aquilo que precisamos. E Cristo vai naquilo que nós precisamos. O perdão era a necessidade mais urgente desse paralítico. Se ele voltasse a andar, o que adiantaria andar mais 50, 60 anos e morrer e ir para o inferno distante do Senhor? Agora, quando Cristo perdoa seus pecados, ele está dizendo, nada mais importa, você pode morrer agora, você pode viver mais 50 anos paralítico, que para você está garantido o reino dos céus e a eternidade bendita com o Senhor. Mas Cristo é gracioso e além da cura espiritual, que é a mais importante, ele cura também fisicamente aquele paralítico. A última pergunta que eu faço no nível da interpretação, à luz do verso 12, é: qual que é o resultado de todo esse relato? Do ensino, da controvérsia com os escribas e da cura. Qual que é o resultado? Nós vemos aqui claramente que o resultado é glória a Deus. As pessoas entendem que o que foi feito ali foi por mão de Deus. E eles devolvem a glória a Deus. Eles adoram a Deus diante daquele momento. E mais um ensinamento importante aqui é que aquelas pessoas agora começam a olhar para Cristo, aqui na ótica de Marcos, quando ele redige aqui seu evangelho, e eles começam a ver que Cristo está inaugurando um novo tempo. Está inaugurando um ensino muito mais profundo e verdadeiro que jamais haviam visto. Olha só, o finalzinho diz assim, jamais vimos coisa assim. Não só o milagre que eles estão falando do ensino de Cristo Jesus, da maneira como ele ensinava e falava sobre o reino de Deus. Era um tempo novo e aquelas pessoas agora entendiam isso. Vamos então para a nossa última parte, que é a nossa aplicação. Diante do que nós vemos, diante do que nós observamos, interpretamos, nós temos que agir conforme o que entendemos. Sendo esta a palavra de Deus, como é que nós então agimos? E aqui temos algumas perguntas para nortear a nossa aplicação. Eu não vou respondê-las todas, mas você fica à vontade para responder de acordo com aquilo que Deus te conduzir. Eu vou ler todas aqui para que você saiba. Primeira pergunta é: existe algum exemplo que eu devo seguir nessa passagem? Existe algum pecado que eu devo renunciar
que ficou claro nesse texto? Existe algum erro que eu devo evitar? Alguma promessa que eu devo crer? Algum mandamento que eu devo obedecer? Algum motivo de louvor a Deus? E diante dessas respostas, a última pergunta: que atitude eu devo tomar? Como e quando começar? Eu vou apenas dizer aqui para os irmãos compartilhar aquilo que eu tirei de lição. Claro que teria muitas outras, mas eu deixo aqui apenas essas. É o seguinte: qual é o exemplo que eu devo seguir? Eu vejo que eu devo seguir o exemplo dos amigos do paralítico, a fé que aqueles amigos tinham. Eles se dedicaram para ajudar um amigo com certa dificuldade, né? Não era fácil carregar um homem ali e ainda mais subir no telhado de uma casa, no terraço daquela casa, para conseguir passá-lo ali pelo telhado e entregá-lo a Cristo. Então eu vejo que um exemplo claro nessa passagem é o exemplo da fé dos amigos do paralítico. Existe algum pecado que eu devo renunciar? Eu vejo que, por muitas vezes, uma falta de contentamento com aquilo que o Senhor me dá entra no meu coração. O Senhor me dá aquilo que é o mais importante, que é o perdão dos pecados, mas às vezes eu estou olhando para as coisas materiais e eu digo: Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo outro? Quando na verdade o mais precioso eu já recebi, que é o perdão de pecados. Então, esse é um pecado que volta e meia eu preciso lutar com ele, preciso renunciar. E por fim, um motivo de louvor a Deus é adorar ao Senhor por lembrar que Ele já me deu aquilo que eu mais necessitava, o perdão dos pecados. Todas as vezes que eu lembrar e pensar que me falta alguma coisa, eu preciso lembrar e glorificar ao Senhor dizendo: Senhor, tudo aquilo que eu preciso, o Senhor já me deu. Eu não preciso mais ter nada neste mundo, porque o bem mais precioso eu já recebi. Diante disso, que atitude eu devo tomar? Eu digo aqui, analisar aquilo que eu queria e o que Deus já me deu, fazer essa ponderação e buscar entender e me contentar com aquilo que o Senhor me deu, sabendo que é melhor. Como que eu aplico esse entendimento na minha vida, esse ensino? É, a partir de hoje, analisar aquilo que eu desejava e aquilo que eu tenho. E então falar: Senhor, se eu não tenho aquilo que eu desejava, é porque não era a tua vontade. E graças a Deus por isso. Esse é um exercício que precisa ser diário na minha vida e na sua vida, eu tenho certeza. Que Deus nos abençoe. Eu espero que esse estudo tenha sido útil para a sua vida, assim como foi para a minha. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais.